falar da nossa blockchain, igual o Scaloni falou mais cedo. A gente vai falar sobre a Stratos, sobre o gargalo que a gente passou. E superou ele, felizmente, senão eu não estava aqui falando com vocês agora. Eu sou o Renan, eu sou Head de Engenharia aqui na CloudWalk. Trabalho aqui, vai fazer acho que 6 anos, já faz bastante tempo. E a CloudWalk, eu vou ficar aqui atrás só para fugir da microfonia. A CloudWalk, ela é uma empresa muito focada em tecnologia, em servir o cliente. Se você tem essa obsessão, uma obsessão por usar a tecnologia e conseguir dar impacto na vida das pessoas, aqui é o seu lugar. A gente tem muita coisa que é buzzword, que é hype, por exemplo, blockchain, AI, no nosso dia a dia. Mas não no sentido de a gente fala por fora que a gente usa ela. A gente realmente resolve nossos problemas usando blockchain. A gente realmente impacta a vida de mais de 3 milhões de pessoas usando blockchain e mais de 3 milhões de pessoas usando AI no dia a dia. Todo mundo aqui faz agente de AI. Parece uma maternidade de AI de vez em quando. A gente até tem que organizar a quantidade de AI que tem para elas começarem a se conversar e resolver nosso problema. Então, se você curte tecnologia pra caramba, aqui é seu lugar. E vou falar hoje, no geral, sobre o Brasil, sobre como... Deixa eu só puxar aqui rapidinho. Quase. Porra. Vou falar sobre o Brasil, sobre o cenário brasileiro. O Brasil é um país meio sofrido, cheio de complexidade, e nosso cenário financeiro não é diferente. A gente também passa por uma parte de complexidade todo dia, o dia inteiro, e isso se traduz nos nossos sistemas. Isso se traduz em gargalos, quando você tem que lidar com muita complexidade. Vou falar também das tentativas que a gente teve mais cedo de resolver esses gargalos e de quando a gente resolveu realmente resolver eles, quando a gente começou a realmente resolver eles, que é a parte de teoria, de performance e as técnicas que a gente usou para conseguir atingir uma performance muito boa. Então, começando aí pelo nosso belo país, nosso país complicado. Uma coisa interessante, isso aqui é bem recente, isso aqui é do mês retrasado. 50% das transações de hoje em dia são PIX. Praticamente 20% só das transações são em dinheiro. Isso aí que está em quantidade, não quantidade de transação, não quantidade de dinheiro propriamente dito. Por quê? Se você fosse traduzir isso para a quantidade de dinheiro que é trocado, o dinheiro vivo ali, cash, ia ser infinitamente menor, porque ele é usado geralmente por pessoas de classe mais baixa ou idosos. As pessoas usam Pix hoje em dia, desde para comprar um hot dog na esquina, até para comprar carro e até para comprar casa. Se a pessoa estiver podendo muito, ela compra uma casa no Pix hoje. Cartão de crédito e cartão de débito, obviamente eles chegaram ali, eles devem ter perdido um market share. No nosso caso aqui, a gente não nota tanto isso, a gente vê que cartão de crédito segue crescendo muito bem, mas cartão de crédito e débito, inevitavelmente, acabam disputando ali com o Pix. Mas o que isso tudo quer mostrar? Que a gente tem um país com uma taxa de digitalização da moeda muito alta. E isso ele se compara até com... Acho que supera em alguns casos os Estados Unidos, supera em alguns casos a Europa. E o nosso Banco Central ele é bem avançado nesse sentido. Ele está trazendo o Open Finance, está trazendo o Pix, está trazendo uma série de complexidades, que é bom por um lado que gera emprego para a gente, mas é ruim por outro que gera bastante trabalho para a gente fazer. E, mais uma coisa, a gente também tem um modelo de negócio com a Infinity Pay, que é o nosso produto principal aqui na CloudWalk, que é o Instant Settlement, né? Que é a liquidez imediata do seu dinheiro. Quando você é um lojista, você vai vender uma TV, você geralmente vai vender em 12 vezes, 10 vezes. As pessoas geralmente costumam parcelar bastante vezes. E o que acontece? Isso é um negócio exclusivo do Brasil. Tem poucos países no mundo que trabalham com parcelamento no cartão de crédito. E tem outra característica no Brasil, que você demora muito mais do que no normal para receber as transações. Você demora, por exemplo, 30 dias para receber uma transação de crédito. E se ela está parcelada em 12 vezes, você vai receber só daqui a um ano. Aí o cara que vendeu a TV, ele precisa repor o estoque, ele precisa vender outra TV, e para isso o que ele faz? Vai pedir para o agiota, vai pedir para o banco, mas não faz isso. A Infinity Pay, ela te dá meios de você
colocar ali o seu dinheiro no bolso quanto antes por uma taxa razoável. E por que eu estou falando isso tudo e não estou falando de blockchain ainda? Para falar que tem muita complexidade que a gente lida aqui e com uma equipe extremamente enxuta que não libera você para fazer mais um sistema de ledger, mais um sistema para a gestão financeira do cliente. Então, que decisão que a gente tomou? Cara, a gente já tem equipes para lidar com Pix, a gente já tem equipes para lidar com Open Finance, com cartão de crédito, com uma par de coisa. A gente vai criar mais um sistema do zero para lidar com o dinheiro do cliente, que é a parte mais sensível de todas. A gente vai reinventar a roda? Não. Nessa mesma época, uma coisa bem interessante estava acontecendo, que era a blockchain. A blockchain estava em uma alta extrema ali, o mundo inteiro ia virar blockchain há 5, 6 anos atrás. Hoje em dia a gente vê que ela tem casos de uso específico, mas há 5 anos atrás o pessoal, todo mundo estava abraçando ali, a blockchain vai dominar o universo e não vai ter mais nada além disso. E o que acontece? A gente sempre teve essa visão de eu quero que parceiros e clientes contribuam com a gente. E a blockchain ela traz essa oportunidade, ela deixa você criar um smart contract para interagir com outro smart contract. E foi nessa visão que a gente falou, bom, ela já resolve o problema de ter gestão financeira para a gente. Ela já resolve o problema de a gente quer abrir nosso ecossistema para o mundo inteiro usar. Então ela resolve uma parte do problema. Tem um histórico imutável. Você, a partir do momento que cria uma história na blockchain, essa história está protegida por todos os algoritmos de hashing da blockchain. E aí a gente não deu outra. Adotamos o Substrate, que é um framework de blockchain criado pela ParityTech. Os mesmos caras da Polkadot. Alguém aqui conhece a Polkadot? Acho que todo mundo deve conhecer Polkadot, né? Boa. Polkadot, cara, a filosofia dos caras sempre foi, eu quero que tipo, os padeiros do Brasil façam uma blockchain e eu quero que eles conectem na minha rede de blockchains. Não, obviamente que eles não falaram dos padeiros do Brasil, mas o caso deles foi sempre os nichos vão criar blockchains e esses nichos vão conseguir se comunicar através da Polkadot. Por isso que eles fizeram o Substrate. Não foi por altruísmo, mas sim por um proveito ali de conseguir criar insumo para conectar na Polkadot. E o Substrate ele tem características bem interessantes. Ele é plug and play, você instala ele ali rapidinho na sua máquina, ou numa VM, num EC2, coloca ele na cloud, configura ele para ter consenso. Consenso é um negócio que é extremamente difícil de você fazer. E ele já vem com 3 tipos de consenso, 4 tipos de consenso. Ele tem consenso Proof of Work, que é resolver aquela charadinha matemática. Proof of Stake, que é tipo, tenho muito dinheiro, eu quero, eu posso, eu mando. E tem também autoritativo, que é esses nós têm autoridade para minerar bloco e criar bloco. Então, pô, a gente falou que, cara, tem toda a flexibilidade, vamos nessa. Compatibilidade com o Ethereum, com o contrato de Solidity, né? EVM, que é Ethereum Virtual Machine, se não me engano. E também plug and play. E a EVM aqui, só um detalhe meio inútil, ele era através do Frontier. O Frontier é uma camada que você coloca em cima do Polkadot ou do Substrate para conseguir se comunicar como se fosse Ethereum. Aí você consegue fazer chamadas tipo Fcall. Tudo muito bem, tudo muito bonito, até que a nossa operação começou a subir. O pessoal curtiu essa história de antecipar o dinheiro da TV que eles venderam. E aí chegou uma hora que a gente falou, cara, o negócio não está aguentando. E o que era o não estar aguentando do Substrate? Ele começava a jogar transações para frente. Então, uma transação... A gente configurava, aqui é importante falar, a gente configurava um bloco por segundo. Na blockchain, né, você tem os blocos, transações, e dentro das transações você tem as informações das transações. A transação pode ser uma criação de contrato ou pode ser uma transação de uma transferência de dinheiro de um contrato para o outro, pode ser um empréstimo, pode ser qualquer coisa que você programar. Por que eu estou falando isso? É importante entender que cada 1 segundo a gente tinha um bloco novo. E se a gente tinha um teto de 40 TPS e a gente estava tendo um pedido ali de 100 TPS, que era o que acontecia, as transações, as 60 transações que sobraram iam para o segundo seguinte. E depois sobrava mais, e depois sobrava mais, e depois sobrava mais, e depois sobrava mais. Até que chegava um ponto que o Pix, você tem 10 segundos para responder. Terminal, todas as operações nossas têm um tempo hábil para responder. E aí elas não conseguiam mais responder. Por quê? Enfileirava. E às vezes, em vez de enfileirar, o bloco passava a demorar mais de 1 segundo, porque o Substrate queria.
Era meio que uma caixa preta para a gente ali. E aí a gente começou a se perguntar, né? Por que o Substrate é tão devagar assim? Aí abre código-fonte, abre documentação e vai descobrindo. Merkle-Patricia Tree é o jeito ali padrão ali de blockchain organizar os dados. Merkle-Patricia é basicamente você hierarquizar seu dado para ter uma leitura muito rápida, mas a escrita vai penar um pouco. E também o Merkle-Patricia Tree é um algoritmo de hashing. Você vai fazer um monte de hashing, por quê? Blockchain foi feita, no geral, para ser pública. Então você tem o seu nó espalhado em várias máquinas de pessoas que você não conhece e não confia muito, né? Como que você resolve esse problema de confiança? Você delega para um algoritmo. Então o algoritmo ele garante que tudo que está ali é íntegro e se alguém tentar mudar uma vírgula, vai quebrar a integridade, vai corromper, você não quer mais saber daquele nó. E, assim, tem casos que tiveram muitos casos de pessoas tentando quebrar ele e até hoje acredito que ninguém tenha quebrado, senão a gente ia ficar sabendo. Outra coisa que também consome muito tempo é o consenso, que eu tinha falado lá atrás. Você tem que lidar com um pool de memória dividido em rede, em vários nós. Quem mexe com rede sabe que, tipo assim, no mínimo você vai ter uns 10 ms, 1 ms de latência que seja. Mas se você estiver fazendo trilhões de operações, cada 1 ms vai dar questão de minutos, né? Então, consenso é algo extremamente difícil de você fazer por causa da questão de latência, principalmente quando você tem uma intensidade muito alta de requisições. Outra coisa, nossos contratos eram complexos, nossa realidade é complexa, isso faz parte, não tinha muito como a gente simplificar a nossa realidade para fazer a nossa blockchain funcionar melhor. E o Substrate ele sempre foi desenhado não para ser a blockchain mais rápida, mas sim para ser uma blockchain flexível, uma blockchain que você consegue colocar qualquer coisa e ela vai lá e cola. E aí, quais tentativas que a gente teve de corrigir, né? A gente tentou fazer os contratos ficarem mais rápidos, a gente tentou colocar agendamento de transação, por exemplo, essa transação não é imediata, vamos agendar ela para outra hora e a pessoa vai receber depois de um tempo. A gente tentou mudar o consenso, no final a gente só tinha um nó minerador e os outros nós eram todos leitura, réplicas praticamente, né? E a gente também privatizou nossa blockchain, falou não vai rolar essa visão hoje de que outras pessoas vão criar contratos com a gente. Vai ser privado e aí a gente evita alguns outros problemas de performance. Porque a última coisa que você quer é outras pessoas fazendo uma transação ali de Ethereum quando você está tentando pagar uma pessoa que precisa daquele dinheiro na hora. E outras coisas que a gente tentou fazer é abrir o código, facar no dente e achar como corrigir a performance, não deu certo também. A gente sambou bastante, tinha acho que mais de 200 mil linhas de código. E no final, o golpe final que a gente teve foi que o Substrate foi arquivado. O pessoal da parte tech falou, cara, tá de boa, a gente vai usar um negócio chamado Polkadot SDK agora, que é diferente do Substrate. Aí a gente falou, pô, depois de apanhar tanto, tá na hora de fazer uma mudança, tá na hora da gente fazer uma tough call aqui. E aí, o que foi essa chamada difícil? A Stratos. O que a gente pensou na Stratos, né? Vamos fazer uma prova de conceito, uma POC, privada, que tem compatibilidade com todos os contratos EVM que já existem. Que tem um importador legado, e esse importador legado é importantíssimo, porque a blockchain é um alvo móvel. Ela tem o bloco zero, mas a cada segundo ela gera um bloco novo. Ela está viva, ela está a cada segundo recebendo muitas transações. E a gente precisa sincronizar com produção, eventualmente, para substituir produção. A blockchain, diferente de um banco de dados, você não consegue tirar um snapshot e falar, vou seguir daqui em outra tecnologia diferente. No Postgres você consegue tirar um snapshot e ligar no outro Postgres, em outro distro, outro lugar. No caso do Substrate, você não tinha como tirar um snapshot, e a gente tentou bastante, e ligar na Stratos de uma vez, porque é outra língua, outra maneira de indexar o dado, outra realidade. Então o Legacy Importer, o que ele é? E eu vou entrar em detalhe porque ele é bem importante para todo o papo que a gente vai ter daqui em diante. Ele entrava no Substrate, falava, bloco 1, me dá todas as suas transações e todas as informações que essas transações receberam. Maravilha, processei, confiro se os valores estão certos e vou para o bloco 2. Bloco 3, bloco 4.
a gente tinha 60 milhões de blocos, 70 milhões de blocos nessa época. E, cara, não dá para paralelizar. A gente queria muito paralelizar, a gente tentou muito paralelizar, mas não tinha como paralelizar, porque durante um bloco você às vezes tem execuções que eu estou transferindo para a pessoa A, que transferiu para a pessoa B. Se você paraleliza e transfere da pessoa A para a pessoa B primeiro, você deixa ela negativa. Aí quebra tudo. Então, é doloroso, mas é sequencial uma importação de blockchain. E aí, era assim que a gente media o nosso TPS. Antigamente, quanto tempo a gente demora para importar 10 mil transações, 20 mil transações. E aí a gente via no final e falava quanto que era o TPS. Escrito em Rush, pela segurança, pela robustez que o Rush te traz. Rush, pelo menos, me permite dormir à noite com todo o código que eu faço. Mesma API do Frontier, do Ethereum, e a persistência em memória. Porque ter que fazer um driver de banco de dados não era a nossa prioridade no momento. A gente só queria saber se a gente ia ter uma prova de conceito para sobreviver e conseguir fazer uma importação depois. E a gente conseguiu, depois de um pouco tempo até, foi bem rápido fazer isso, porque a Rust EVM já existia, já fazia boa parte do trabalho. A gente chegou em impressionantes 3.000 TPS, e aí o próximo passo era bem óbvio pra gente. Porque, assim, não dá pra manter as coisas em memória por muito tempo. Não dá pra manter as coisas sem réplica. Aí a gente pensou, bom, que tecnologia que a gente conhece que tira as coisas de memória e deixa persistida no disco, que é durável e que tem réplica? Postgres. Sem dúvida, a escolha certa para cá. E aí, nessa de Postgres, a gente falou, beleza, a gente vai pegar esse driver de memória e vai escrever outro driver em Postgres. Passa na configuração que você quer ligar com Postgres e vai ser feliz. Só que não. O Postgres, assim que a gente ligou e tentou otimizar, por bastante tempo, ficou preso ali em 30 TPS. Pior do que o que a gente tinha antes. Aí a gente falou, puta, a gente não sabe o que a gente está fazendo mesmo. E aí chega a conclusão fatal ali, porque o time era bem sênior, o time é bem sênior ainda, e, cara, tava cada um tentando adivinhar qual peça que estava fora do lugar. O que está acontecendo para a gente ter só 30 TPS nesse tempo todo? E aí, pô, eu já conhecia a Flamegraph de outras viagens aí, de Rails principalmente, e eu vi que tinha um Flamegraph RS, fiquei feliz, fiquei agradecido. E lá mesmo no Flamegraph RS estava escrito ali bem claro para mim. Tipo, cara, você é muito ruim de adivinhar performance. Eu falei, realmente, você está certo. E lá também tem essa teoria de performance que é o slide principal daqui. Esse slide resume tudo que a gente vai falar e tudo que você pode levar para a vida inteira com questão de performance. Isso aqui dificilmente vai mudar. Então, a primeira coisa de todas é usar o workload real e em hardware o mais real o possível. É muito tentador você falar na minha máquina funciona e sorrir, mas o ideal mesmo, no nosso caso, a gente ia rodar isso num Linux, num Ubuntu, dentro de uma VM na cloud. Cara, é outra arquitetura completamente diferente do meu Mac. As ferramentas de medir o CPU, por exemplo, que é o perf, é muito diferente do dtrace. No Mac você não tem perf, você tem dtrace. Então, você tem mudança de arquitetura de CPU, você tem mudança de como o sistema operacional funciona e tudo isso tem um impacto muito grande na hora que você está fazendo uma otimização de verdade. Óbvio, se for muito grosseiro o erro, se você tiver um loop chamando outro loop recursivo ad eternum, você provavelmente vai pegar em qualquer máquina, está na calculadora. Mas quando você está fazendo uma melhoria de performance profissional, eu sei que dá trabalho, mas você tem que simular o máximo possível o mesmo workload que você vai ter em produção. No nosso caso era fácil porque era só importar com substrate. Mas você está mexendo com embarcado ali, é bem mais complicado e eu entendo bem que é complicado. Mas faz de todo jeito, se você quiser otimizar. Todos os nossos palpites estão errados, né, de certo modo, e por isso que é importante você medir antes de fazer qualquer alteração. Antes de fazer qualquer mudança no código, a gente só começou a progredir o TPS quando a gente começou, antes de qualquer mudança no código, a medir quanto que a gente estava e quanto que a gente foi, quanto que a gente estava e quanto a gente foi. E outra coisa que é importante também, o compilador, a LLVM, até Scala, Elixir, esses compiladores, eles fazem uma parte de otimização para você.
Por exemplo, o Elixir, até onde eu lembro, se você tem uma recursão, ele faz Tail Call Recursion Optimization. Numa linguagem normal, recursão você vai matar seu sistema, vai ser lento pra caramba. No Elixir não, ele reescreve aquela recursão para ficar tão eficiente ou mais eficiente até que um loop. Então, é legal conhecer ali seu compilador e as otimizações que ele faz para não cair na armadilha de você criar as otimizações na sua mão. Criar a otimização na mão geralmente vai ficar um código ilegível, ninguém sabe mexer, ninguém sabe por que ele existe, mas ele está lá e se puxar, tudo desaba. E a última coisa importante também é que o I/O Wait é diferente de um CPU Profiling. Isso aqui é bem mais avançado ali, quem está fazendo profiling há muito tempo vai saber isso claramente. Mas a pessoa que bate o olho num flame graph de CPU, ela não vai entender direito ali que tipo, tem uma série de filas que não estão sendo mostradas ali. Mas, por outro lado, se você fizer um profiling de CPU bem feito, você consegue ver a chamada de enfileiramento. E se você tem muita chamada de enfileiramento, você consegue inferir inferir, não chutar, não adivinhar, que tem um I/O Wait grande e tem ferramentas que geram flame graph que também calculam o quanto de I/O você está usando. Então, o que ajudou a gente, o que salvou a gente aqui desse aperto? Flame graph. Então, rapidamente aqui apresentando o flame graph, caso alguém nunca tenha visto ele. O eixo horizontal, ele conta quantas vezes uma chamada passou no CPU. O eixo vertical, ele é o nesting das funções. Ou seja, uma chamada chamando outra, chamando outra, chamando outra, chamando outra, você vai aumentar verticalmente. Ou seja, se você tem um print hello world no loop, vai aparecer o main primeiro, numa barra grandona, porque tudo está dentro do main. Depois vai aparecer o print, vai aparecer o loop, provavelmente que vai estar antes do print, e depois vai aparecer o print. Então, e ele também está ordenado em ordem alfabética. Por quê? Isso é uma coisa bem esperta que eles fizeram, uma coisa bem engenhosa. Acho que é Brandon Gregg, o cara que criou o Flame Graph. Se você ordena por ordem alfabética, fica muito fácil você compactar as coisas do mesmo lado, porque A vai continuar sendo A. Por mais que o programa funcione chamando A, B, C, D, A, B, C, D, todos os A's vão ficar agrupados para a esquerda, depois todos os B's, depois todos os C's, depois todos os D's por último. Então, é um jeito bem inteligente, bem simples de você organizar o dado para você conseguir visualizar ele, para você conseguir visualizar o que está no seu CPU, o que está na sua memória e o que está no seu I/O, que são as partes principais da melhoria de performance. Aqui é só uma demo de como um Flame Graph vive na natureza, como que ele existe. Aqui no fundo, não sei se todo mundo vai conseguir ler, porque as letras são bem pequenas, porque é realmente caótico o jeito que o Flame Graph funciona. Mas você consegue, por ser um SVG, ele tem JavaScript, você consegue clicar nas células e ir expandindo elas, e aí a legibilidade fica muito mais fácil. Outra coisa importante, por ser um SVG, isso praticamente todos os Flame Graphs de toda a linguagem hoje fazem. Você consegue procurar, por exemplo, a sua própria aplicação dentro dele. E aí você fala, porra, mas por que você está procurando o Stratus, que foi a busca que eu fiz, dentro desse Flame Graph como um todo? E aí, a segunda pergunta é ainda pior. Se olhar aqui no fundo, embaixo, no canto esquerdo, direito seu inferior, eu procurei por Stratus e só 60% do programa é Stratus. Mas se eu estou rodando Stratus, por que 60% do programa é Stratus? Tem alguma coisa bem errada aqui acontecendo e tinha de fato. Os outros 40% era basicamente o Tóquio fazendo uma par de scheduling, tendo que fazer uma gestão gigantesca de paralelismo e de I/O. Porque a gente estava fazendo besteira. E aí você fala, pô, eu tenho um sintoma. Eu já tenho um sintoma grande aqui. Não é normal você ter seu programa chamando só 60% das funções. Vamos a fundo, como que é legal navegar? Pega a célula mais larga, vai navegando de célula mais larga em célula mais larga, até você chegar perto do topo. Chegou perto do topo, eu vi ali, cara, a função mais larga, perto do topo, chama readSlot. E aí eu nem sabia o que era slot nessa época, eu falei, cara, o que é readSlot? Fui vendo fonte, porque basicamente o que ele está fazendo ali é traduzindo o que tem no fonte. E no fonte eu vi que é uma função que era chamada milhões e milhões de vezes. E
Se você olhar o jeito que ele vai subindo, eu falei que ele é uma função chamando outra função. Quando ele chega no topo, ele está fazendo o syscall. Ele está fazendo chamada de sistema mesmo, não é nem chamada que seu programa faz. Por isso que ele é tão extenso assim. Ele mostra desde a base do seu programa, desde a base de background do seu programa, até a syscall mais atômica que ele pode mostrar. Ali na pontinha dá até para ver que tem um kill e work, que é enfileiramento. E se olhar bem ali, quem conseguir ler, ótimo, quem conseguir ler, eu vou narrar aqui. Se pegar aqui a metade dele, o que é a célula, a maior célula que tem aqui bem na metade? É o write all, std out. O que estava acontecendo? std out write. Era log. Então, o problema, nesse caso em específico, era que a gente estava logando igual maluco. E também tem outro problema que eu vou mostrar aqui, que não está numerado as linhas, mas isso aqui era uma função, chamada pelo read slot. E quando a gente substituiu a memória pelo Postgres, a gente substituiu as leituras por queries. Simples, não tinha muito como não fazer isso. E a leitura de slot eram milhões. E você tinha pouco tempo, você não conseguia ler slot de uma vez por todas. Então você fazia milhões de queries. E se cada query tem 1 milissegundo, é óbvio que vai dar 30 TPS no final. E aí o que a gente fez aqui? Pô, vamos cachear os slots, pelo menos os pontos de leitura dos slots. Porque essa função chama maybe read slot. Ela não tem certeza se tem dado ou não nesse slot. Então a gente fez um cache, um mapa de cache de onde vai ter dado no slot para ele não ficar lendo todos os slots todas as vezes. Depois a gente evoluiu isso aqui para um ribbon filter, para um bloom filter e depois para um ribbon filter. Esses dois algoritmos são muito bons. Eles são algoritmos feitos pela Meta dentro do RocksDB para você, quando você tem uma pergunta do tipo, esse dado existe? Ele responde muito bem essa pergunta. Se o dado existe, ele vai responder sempre muito rápido, mas se o dado não existe, ele tem uma chance pequena de falso positivo. Mas o que é o consenso? Você não precisa fazer um cache, um mapa de onde estão os slots. Você só indexa onde estão os dados e ele sempre vai saber se o dado existe ou não quando você pergunta para ele. Esse é o algoritmo de ribbon filter. Ele está no coração ali da Stratus hoje e ele é o algoritmo que eu acho que mais deu velocidade para a gente até hoje. Por isso que eu botei ele aqui. E a gente só descobriu ele porque, a partir de um flame graph, a gente foi achando e achando e achando. Não com ribbon filter, mas só com cache a gente conseguiu chegar ali em 200 CPS. Show de bola, a gente está 5 vezes mais rápido que o substrate. Só que é um alvo móvel. Se a gente fizesse 200 TPS, a gente ainda ia demorar 3, 4 meses para importar tudo, porque a gente estava recebendo 1 milhão de transações por dia. Então, isso foi legal, foi aliviante, mas a gente estava meio desesperado, porque, cara, a gente estava chegando em 1000 TPS para fazer em 2 semanas a migração. Não tinha como paralelizar. O que o time fez? Isso aqui é outra coisa importante. A gente colocou automação dentro do flame graph. Cada vez que tivesse um commit, a gente colocava um flame graph para ser gerado e falando se a gente perdeu ou ganhou performance. Isso aqui foi um dos maiores ganhos que a gente teve. A gente falava lá no Slack. Hoje a gente fala direto no pull request. Se você entrar no Stratus agora, você consegue ver ali que depois que tem um merge, ele faz ele roda ali o flame graph, fala para você a velocidade que o código está rodando, quantas transações ele processa. Isso aqui é para garantir que você não dá um passo para trás. E outra coisa importante, Flame Graph ele é muito versátil, ele tem um diff. Então o que você consegue ver no diff? Funções específicas que pioraram ou melhoraram. Isso aqui é extremamente valioso para quem está escovando bit de verdade, para quem está realmente tentando ganhar ali 2%. E outra coisa importante também, o read slot ali atrás ele ocupava 25% do CPU. Mas uma otimização de 10% nele fazia o enfileiramento ficar melhor. Fazia o background ficar mais leve. Então, uma melhoria de 5% ela tem ordem de magnitude de impacto que fazia o programa inteiro rodar no TPS muito mais rápido. Por exemplo, ele foi de 40 para 200 TPS, mas a gente otimizou 10% só do código. Tipo, não é linear a mudança. O impacto não sei se é exponencial, mas é por aí. Então,
Frame Graph Diff ajuda bastante você nas automações e a você enxergar melhor os dados. Bom, o time estava comprometido em fazer funcionar com Postgres, mas depois de um tempo o pessoal começou a perder fé de que o Postgres ia necessariamente conseguir atingir o TPS necessário de acima de 1000. 1000 TPS era para a gente conseguir migrar em 2 semanas. E aí uma parte do time falou, cara, vamos tentar outras tecnologias, vamos pensar um pouco mais fora da caixa, vamos usar um RocksDB. RocksDB, para quem não conhece, é um banco de dados embedded, né? Ele é embarcado, ou seja, seu código vai virar um banco de dados praticamente, resumindo muito. Você não faz uma chamada HTTP para criar dado ou deletar dado. Não, você faz uma chamada de sistema mesmo, para criar dado e deletar dado e assim por diante, indexar coisa. Ele faz muita coisa para você, ele é bem rápido, extremamente rápido. A velocidade dele é impressionante, ele se compara com a velocidade em memória. Ele tem muita flexibilidade, você consegue configurar ele para funcionar todo em memória, para funcionar todo em disco. Ele tem Bloom Filter, Ribbon Filter, ele consegue deixar o dado quente, consegue deixar o dado frio. E outra coisa, a gente tinha teras de dado ali, né? Porque a blockchain ela é bem gordinha de dado. Não ia ter como manter em memória nunca aquilo. O RocksDB ele consegue aguentar ali teras e mais teras e mais teras de dados. Só que nem tudo são flores, senão todo mundo estava usando o RocksDB em tudo hoje, não tinha mais nenhum outro banco de dados no mundo. O RocksDB, por ser embarcado, você precisa desenvolver seu próprio sistema de consenso ou usar um sistema de consenso de alguém. Por quê? Está tudo na sua máquina, está tudo numa máquina só, preso com seu código. Se acontece alguma coisa com essa máquina, o RocksDB ele tem casos de corrupção, por exemplo, alguma coisa no HD corrompeu o dado, acabou o espaço no HD e ele não conseguiu escrever mais e teve corrupção. E isso aconteceu bastante com a gente. O que você faz com isso? Você chora, porque está corrompido, você torce ali, tem umas ferramentas para tentar recuperar o RocksDB, a gente chegou a usar elas, algumas funcionam, outras não, e nessa a gente demorava 2 semanas para importar. Tinha uma corrupção que acontecia com 1 semana, tinha que processar tudo de novo do zero. E geralmente era só porque o HD estourou. Um negócio bem idiota. Então, o RocksDB ele exige você de criar um sistema de consenso geral. E isso é bem trabalhoso, isso é bem perigoso. No fim, a gente até tem um desenvolvimento hoje rolando de consenso usando Raft, mas o que a gente tem hoje em produção é bem mais simples que isso. É um minerador de RocksDB e várias réplicas seguindo. O minerador já morreu. O que você faz quando o minerador morre? Joga ele fora e promove uma réplica a ser um minerador e põe outra réplica para substituir ela depois. Então, é um sistema de consenso manual hoje que a gente usa, mas é um sistema de consenso que dá pouquíssimo problema por toda a robustez que a gente colocou nesse projeto ali. Hoje, a gente só configura a gente tem um load balancer na frente. Desse load balancer, a gente tem requests ou de leitura ou de escrita. Se é um request de escrita, a réplica simplesmente rebate direto para o minerador. Já joga a transação para o minerador para combitar no próximo bloco, para minerar o próximo bloco com ela. Se for um read, a réplica está sempre sobrescrevendo o minerador. Então ela está sempre praticamente 1 ou 2 ms atrás do minerador. E isso leva a uma arquitetura extremamente simples, extremamente robusta também ao mesmo tempo. E com Raft, por exemplo, o que muda aqui? A subscrição ela renova a liderança. E no caso do líder morrer, você teria uma troca automática ao invés de uma troca manual. Com isso, a gente alcançou 1.800 TPS, mas, falando com o time ontem, na verdade, a gente está com 2.700 TPS nesse momento agora, fresquinho. Ontem mesmo que surgiu esse TR aí. Então, a estrada está muito boa, é um time muito forte, é um projeto open source, todo mundo aqui consegue contribuir com ele, todo mundo consegue abrir o código. É um código legível, é um dos códigos mais legíveis que eu escrevi, então tá ali para quem quiser contribuir. Deixo também o link ali de jobs bem pequeno, não devia ser tão pequeno assim, mas está ali embaixo, quem quiser. Eu tenho muito a agradecer por esse time aqui e obrigado por todo mundo que está aqui vendo também. Se tiver qualquer dúvida ou quiser trocar uma ideia depois, estou mais que disponível. Obrigado, gente.
Dúvidas, pessoal? Durante esse processo da construção dos extratos que vocês estavam fazendo, pelo que eu entendi, vocês estão querendo fazer uma LED e conseguir controlar isso, né? Vocês chegaram a validar o Tiger Beetle? Ou validaram, entendeu? Por que não quiseram usar ele? Boa pergunta. Tinham várias tecnologias de Ledger disponíveis, né, nessa época, só que a gente já tinha 70 milhões de blocos com centenas de milhões de transação. E o que é o legal do Stratos? Ele era só uma mudança de IP, porque a gente copiou a mesma API e a mesma funcionalidade da EVM, que é lidar com smart contracts. A gente cogitou algumas outras ferramentas, mas a migração do Stratos, como era todo mundo mudar o IP, e na verdade nem mudaram o IP, porque o time de SRE mudou o apontamento interno ali e acabou. Todo mundo nem percebeu que mudou para Stratos. A gente podia fazer até escondido se quisesse. Mas usando outra tecnologia a gente teria essa dificuldade de ter que lidar com adaptações. Tinha um ecossistema já criado em cima disso, né? Então a gente está falando, sei lá, de 5 sistemas que seriam se adaptar em vez de um só. Então utilizar a rede Ethereum já era bem mais... Era o caminho mais curto. Né? Oi, bom dia. Bom, eu tenho uma dúvida que é a seguinte, né? Você mencionou sobre Substrate e também Polkadot, né? Ambos, se eu não me engano, são considerados frameworks da V0, que servem para construir blockchains. Você mencionou sobre Frontier, eu nunca ouvi falar sobre isso, o que é? Boa, ótima pergunta. Cara, o Frontier é uma camada que você coloca em cima tanto do Polkadot SDK hoje, quanto no Substrate antigamente, para ele responder chamadas de Ethereum. Então, se você quiser fazer um F-Call, F-Function Call, você consegue chamar ele através do Frontier. O Frontier é uma camada de conexão para elas se comportarem com a mesma API da Ethereum no geral. Em pallet, né? Hoje o Substrate tem esse conceito de pallets que você pode instalar lá, então desde o Frontier é um pallet de Ethereum, mas tem outros pallets que você pode colocar lá, desde monitoria, ou qualquer outra coisa, qualquer outra moeda que você queira colocar lá. E o Frontier é só da rede Ethereum, basicamente. Mais dúvidas, pessoal? Você comentou sobre essa questão da transformação para uma blockchain privada, que o objetivo inicial era que fosse algo público. Eu queria que você comentasse um pouco mais como que foi essa decisão, se ainda existe esse desejo de voltar a ser algo público, que as pessoas se conectam com a blockchain de vocês. Boa pergunta também. Só pergunta boa hoje. Cara, no começo a gente tinha essa ambição, a gente ainda tem, tá? Essa ambição muito forte da nossa blockchain. Se alguma pessoa ali quer fazer alguma coisa específica para resolver o negócio dela, ela não precisa chamar a gente para fazer, ela não precisa pedir permissão, ela consegue fazer diretamente. E algumas pessoas chegaram a fazer algumas coisas, tiveram contratos externos sendo feitos e rodando na nossa blockchain. Infelizmente, a gente teve que tirar, igual eu falei, porque não tinha como a gente sobreviver com... Por exemplo, fizeram um contrato para fazer caixinha de porteiro. Não tinha como a gente dividir isso com pessoas que estavam dependendo de dinheiro para pagar a pensão, sabe? Aí a gente teve que tirar. Mas eu tenho algumas ambições com a Stratos, e acho que a empresa também compartilha dessas ambições. Uma delas é o Drex, que é uma rede pública de real e digital. Ela usa blockchains privadas não brasileiras. Por a gente ser uma blockchain puramente brasileira, eu acho que nada mais justo do que a gente estar inserido nisso. É algo que eu queria muito. Mas também, eu queria também poder publicar. Hoje é muito difícil poder publicar a Stratos. Ela está muito mais numa característica de blockchain privada porque ela tem alguns algoritmos de hashing para proteger o dado internamente, mas não tem todos os algoritmos de hashing. Então, se uma pessoa quiser muito, muito mesmo romper os dados e tiver as chaves privadas, ela vai conseguir. Mas uma pessoa normal não conseguiria. Mas por isso, a gente teria que começar essas camadas de hashing. Só que o que acontece quando você bota muita camada de hashing? Performance vai lá embaixo. E aí é a charada de $1 milhão. Eu conheço alguns projetos de blockchain que o pessoal pegou a ideia do Stratos, não sei se eles copiaram diretamente, se eles ouviram falar o que eles fizeram, mas a indexação, o segredo da Stratos está na indexação dela, que é usando o Ribbon Filter com algumas técnicas ali de serialização. Se você usar isso na hora da leitura, ao invés de usar o Merkle Patricia Tree, você consegue chegar numa performance legal, e é um teste que dá para fazer. Só que é um teste muito caro e a gente não tem a motivação hoje
Não tem pessoas pedindo, batendo na nossa porta pedindo para criar contratos, mas é um negócio que a gente queria ter sim de volta. Bom dia. Você pode falar um pouco de como foi a experiência de trabalhar com Rust nesse projeto, como está o compile time, quais as vantagens e dores que vocês sentiram nesse processo? Perfeito. Cara, a gente trabalhou bastante para deixar ele mais contribuível o possível. Então, hoje o compile time dele é bem baixo. Assim, Rust no geral, o compile time sempre é alto. Mas para um projeto de Rust, tá no normal ali. Nessa máquina aqui, eu acho que se eu der um release ali, não passa de 4, 5 minutos, tá? Não é nada de outro planeta. Mas eu já rodei projeto ali que eu vou tomar um café e fazer almoço. Não é desses casos. A gente priorizou bastante, a gente quer que as pessoas participem nele e a gente colocou toda uma aba de contribuição e setup fácil. E nossos contratos são open source. Então você não precisa ter, nossa, não tem os contratos dos caras. Não, você tem todos os contratos nossos, você consegue simular todo um ecossistema de bancário hoje. Se você for ligeiro ali, você consegue baixar extratos dos nossos smart contracts, você consegue abrir um banco próprio ali, praticamente, hoje. Olá, faz sentido ter mais de uma blockchain? 2, 3, 4? Porque pelo que eu entendi, vocês tinham uma blockchain e eu não conheço tanto do assunto. Sua pergunta é se faz sentido ter blockchains diferentes ou sua pergunta é mais se faz sentido ter vários nós diferentes da mesma blockchain, por exemplo, as réplicas? Várias blockchains, porque pelo que eu entendi, não é paralelizável dentro de uma blockchain, né? Boa pergunta, tá, entendi. Cara, isso é um tema bem de vanguarda. O que acontece? Se você conseguir isolar os slots, né, que é o elemento que eu falei aqui por cima, que já é bem avançado também, você consegue rachar a blockchain no meio. Por quê? Você não tem o ponto A afetando o ponto B. Você isola tudo que é ponto A de um lado, tudo que é ponto B do outro. O Cassandra, ele faz isso muito bem ali com o desculpa, eu esqueci a palavra. Mas o Cassandra, ele faz muito bem isso com a indexação dele. Ele indexa tudo de num nó e ele fala, ó, se você quiser eu replico isso aqui em outros nós, mas você tem um subset A, subset B, subset C. Esse é o multi-raft. Parece muito o que você está falando, é um multi-raft, que é você conseguir fazer um consenso onde você tem subsets de dados e você fala, cara, cada partição aqui vai lidar com isso e vai ser isolada. Uma não vai afetar a outra e se afetar, vai ter um mecanismo de afetar. E esse é o cenário que você consegue chegar em TPS infinito, porque você tem distribuição total ali, não tem limite para esse TPS. Tem um limite, mas talvez a humanidade inteira pode trabalhar no mesmo sistema que não vai ter transação suficiente para bater ele. Isso que você falou, de você ter um único conceito de blockchain privada, tendo vários subsets ali para você conseguir paralelizar, é bem de vanguarda mesmo. É a limitação que as blockchains no geral têm hoje, conseguir isolar os contratos para conseguir execução paralela. No teste que você fez com o Postgres, vocês utilizaram tabela normal ou tabela unlocked? Cara, a gente tentou tudo possível de configuração e de até o Postgres ele tem acho que tem muita gente que não deve nem saber disso, mas o Postgres ele tem vários contratos, vários sets que você consegue dar, várias chamadas que você consegue dar para diminuir o nível de isolamento, aumentar o nível de isolamento. E a gente tentou praticamente tudo que dava, inclusive a gente tentou colocar os filtros ali, ribbon filter, etc. no Postgres, só que o que acontecia? De todo jeito você tinha a viagem de ida e volta pela latência. A gente tentou também agrupar numa query zona gigante, mas a query zona gigante demorava muito para ser... Era muito dado, no fim era um gargalo físico mesmo. Por mais que a gente falasse, não, seleciona esses 10 mil dados, escrever 10 mil dados ali... Você acabaria tendo que compactar e descompactar a mensagem e virou uma parte do time estava conseguindo evoluir bem no Postgres. Eu acho que no final, se não me engano, a gente chegou em 800, 600 TPS no Postgres puro. É que você vê com 1800, tipo, virou, cara, vamos abraçar ele. Mas o Postgres eu acho que se ninguém tivesse pensado no RocksDB, a gente tivesse insistido muito mais, provavelmente a gente conseguiria fazer funcionar ainda lá.
Mas seria, tipo assim, só para resolver aquilo ali, É, o futuro esquece, assim, é. fala de TPS. É. O grande problema, assim, mesmo se o dado tivesse disponível, instantâneo, no post, isso ainda assim seria um problema. Só o I.O. seria impactante. A grande limitação era a física de I.O. E por isso que o RocksDB se deu tão bem, porque ele vive no mesmo sistema. Porque ele vive no mesmo sistema, então por isso você não tem problema de I.O. da máquina, a banda de I.O. da máquina com ela mesma é gigante. Vou perguntar em inglês porque é um pouco mais fácil para mim, mas você posso responder no português. Have you guys considered using any ZK or zero knowledge scaling or solutions in order to increase your transaction throughput? Tá. A sua pergunta é se a gente chegou a usar Zero Knowledge para resolver. Eu não conheço tão bem Zero Knowledge, viu? Se puder explicar o que seria. Sim. With zero knowledge, you're able to basically use verification proofs in order to minimize the size of the data that is going through, because the verifiable proof is able to, you're able to take a large chunk of data and turn it into a small hash, and then from there, that small hash you can then use it to be able to scale up. So then the only thing that matters is the proofs themselves rather than the actual underlying data, because you can always reference it at a different source. So at the transaction part, you don't need it. Agora eu lembrei, lá atrás eu tinha olhado o Zero Knowledge. Cara, no sentido que a gente usava, vamos falar de dois cenários aqui. O cenário do Substrate, a gente tentou algumas coisas, mas ele precisaria de um fork para conseguir chegar num nível de Zero Knowledge, pelo que eu lembro, tá? Ele precisaria de um fork para chegar nesse nível de confiabilidade. No fim, isso é um problema de confiança, né? Você cria uma série de ferramentas para você ter certeza que aquele dado tem uma garantia. E no caso do Substrate, a gente teria que fazer um monte de fork para chegar nesse nível, mas no caso do Stratus, a gente simplesmente não tem ele, sabe? A gente não precisa dessa confiança toda porque ela é privada. Ela está protegida não só por rede, mas também pelas chaves privadas de quem tem permissão de escrever nela. No final, a gente aproveitou o Zero Knowledge. A gente tem o Zero, exato, a gente tem o Zero Knowledge. Porque a gente não faz esse tipo de validação Exato. nos momentos, porque como é uma blockchain permissiva, então não tem essa necessidade. O grande desafio para a gente de TPS é realmente essa questão de I.O. e dos slots todos. Mas there are zero knowledge projects that they're using ZK not necessarily to, well, not just for the security of the data, but also because of the speed. Because if you have, for example, a 3 kilobyte proof, then the amount of throughput that you can put through in a single transaction is much higher. Whereas if the size of the transaction that's being put through is like a megabyte or something like, or even like a megabyte or something like that, then you're limiting how much information you can put through. Muito interessante. Very nice. Depois divide com a gente os projetos que você conhece. Eu estou estudando todo tipo de tecnologia nova de blockchain possível. Eu estou sempre dando uma olhada, depois eu vou pegar com você o nome delas. Valeu. Mais dúvidas, pessoal? É isso aí. Valeu, Renan. Obrigado, gente. Valeu.